Boa noite, meu amigo Bill ACS. Boa noite, companheiro. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente nessa noite, meu amigo Bill. Daqui a pouco eu vou passar aí para você se apresentar aí para os nossos companheiros e companheiras do Brasil. Mas antes, Bill, queria dizer também que o Ivando Antunes, lá, o nosso convidado de Salvador, também está a caminho aí, estava numa atividade, né, com os colegas aí em Salvador, falou que ia atrasar uns minutinhos. A gente vai aguardar ele aqui, vamos começando aqui a conversar, viu? Mas antes disso, meu amigo, eu queria, né, dizer junto com o meu amigo Bill aí para os colegas que nos acompanham, a nossa tristeza, né, com as vidas que estão aí sendo levadas, né, numa proporção assim nunca vista. Nas últimas 24 horas foram 1.271 vidas, Bill. E já passamos da casa de 116.580 vidas. Então, toda a nossa solidariedade, né, nossa força aos familiares que, né, hoje sente a saudade de um ente querido. É muito triste, né, Bill, essa realidade. Exatamente, companheiro. E hoje, por incrível que pareça, eu vi uma matéria, eu não lembro do jornal no momento agora, do site no momento, mas que, segundo a matéria, diz que o agente de saúde, o agente comunitário de saúde, podia ter sido a chave para não ter havido essas mortes, esses problemas todos. Não só o agente de saúde, né, mas assim, é porque não foi bem usado, não teve uma estratégia em relação à nossa categoria, certo? Aí, primeiro, teve algumas categorias de alguns municípios que foram até afastados, certo? Assim, ficaram em quarentena em casa, então, assim, eles não tiveram estratégia, muitos municípios não se adequou para ter EPIs legal, tudo, tem uma qualificação dos profissionais. Então, assim, a matéria diz que a gente podia ter sido a chave para não ter visto tanto amenizado, né? Ter amenizado muito esse desgaste que houve com essa pandemia. Verdade, meu amigo. Mas, antes de mais nada, então, Bill, quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente e eu vou, né, pedir para que o companheiro mesmo se apresente, né, companheiro aí de luta, de longa caminhada. Já tivemos a oportunidade de estar aqui em São Paulo na atividade, alguns poucos anos atrás. Então, vou querer pedir para você mesmo se apresentar, meu amigo. A palavra é sua para a sua apresentação. Boa noite a todos os companheiros e companheiras do Brasil, em especial meu amigo e companheiro Jailson, de São Paulo, o qual eu já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Estamos esperando o Evandro, como se diz, o ACS Evandro da Bahia, que também é blogueiro. Eu não conheço pessoalmente, mas eu admiro bastante pelo que ele faz em relação à categoria. Ele ajuda muito, ele faz parte de alguns grupos que eu tenho na internet, e ele realmente é da luta, ele participa, ele ajuda, ele tira necessidade, ele tira dúvidas, né? Então ele é muito especial. Eu espero que ele consiga chegar em tempo para participar com a gente dessa live. Meu nome é Severino Rodrigues, sou conhecido como BioACS, sou ACS desde 2005, e assim que eu entrei para ser ACS, eu não tinha nada a ver com ACS, mas quando eu entrei em 2005 para ser ACS, entrei para a luta, entrou no sangue, o ACS entrou no sangue mesmo, e 2009 eu já estava para Brasília. Depois de 4 anos que eu entrei para ser ACS, depois de 4 anos, 2009 eu já estava diretor de uma associação e já estava em Brasília, participando da luta. É isso aí, Bill. Eu queria só, né, perguntar para o companheiro Bill, que, como já bem falou, né, queria perguntar o que aconteceu, porque antes aí dessa onda de WhatsApp e até mesmo de Facebook, o companheiro percorria aí o Brasil todo, né, inclusive veio aqui a São Paulo, enfim, visitou praticamente todo o Brasil. E o companheiro, antes da pandemia, já estava um pouco de quarentena, então eu queria, né, eu mesmo senti muita falta, né, ficava pensando o que aconteceu com o Bill, tá de quarentena, nem tinha essa palavra ainda,
mas eu estava perguntando por onde anda o Bill. E aí, o que que acontece, meu amigo? Acredito que muita gente também está ansioso, né, e fica feliz com a sua volta. Quer dizer, você nunca saiu, né? Mas a sua exposição nas mídias. Mas o que que houve para essa, essa quarentena aí tão prolongada? Assim, quando eu comecei em 2008, 2009, né, participar dos eventos, eu era casado já, tinha uma filha, mas era nova, era nova, criança ainda, não entendia muito das coisas. Hoje minha filha já é mais jovem, hoje quer mais a presença do pai. Outra coisa também, a idade chegou um pouquinho. A gente sabe, a gente tem que ser consciente de que a gente faz a nossa parte e espera o próximo vir para continuar a ação da categoria, né? Assim é a vida. Certo? Mas em especial eu quero mostrar uma foto aqui, eu acho que vai dar para ver. É uma foto que eu tenho aqui no meu birô, que quem conhece, companheiro, aqui, deixa eu arrumar aqui, está aqui o companheiro Eliseu do blog Pernambuco, a Ace Priscila de Minas Gerais, blogueira também, e o ACS Roberto, também da Bahia. Isso aqui foi uma turma de blogueiros que a gente se juntou, que antes a gente era muito ativo em Brasília, fazendo nosso blog e dar material ao vivo. Então, assim, eu me espelhei em um companheiro ACS Eliseu para começar o blog. Agora, por que eu também comecei? Não comecei só porque eu me enfoquei nele, não. Mas, assim, eu, quando fui a Brasília em 2009, minha primeira vez em Brasília, quando eu cheguei no município, foi um enxame de gente perguntando como é que foi, como não foi, como que era, como que aconteceu, o que aconteceu. Então, eu notei que a gente era carente de informações, a categoria era carente de informações. Já existia o blog do Eliseu, já, mas ele, coitado, sozinho, ele não tinha condições de abranger todos. Então, assim, eu me especializei um pouco no blog, e, assim, seguindo ele, que eu sempre disse isso para ele, hoje, ele, que nem você falou, ele parou também, ele está parado, a Priscila está parado, o Roberto está parado, eu não sei, cada um tem suas necessidades. O meu caso foi esse também, eu estudei, graças a Deus me formei, hoje eu sou formado em bacharel de Ciências Contábeis, né, estudei, porque sabe que é fácil você ter atividade, estudar, fazer uma faculdade. Eu fiz uma faculdade depois que hoje eu tenho 51 anos. Terminei com minha faculdade com 48 anos, não é fácil, você sabe, quando a gente quer estudar, às vezes, quando é jovem, não consegue por alguma necessidade, mas graças a Deus Deus me concedeu de eu terminar minha faculdade. Hoje eu sou bacharel em Ciências Contábeis, mas, claro, minha categoria, minha profissão é ACS. Eu sou ACS, e esse também afastado é isso. Você sabe que a idade chegou, você se afasta um pouco, tem que estudar, tem que tomar conta da família, tem que estudar um pouco, mas graças a Deus estou voltando e estou firme aqui, e incentivando os jovens que estão vindo na categoria, que sempre vem tendo mudanças, e se Deus quiser, é assim, é sempre uma luta e sempre orientando. Muito bem, meu amigo Bill. O Bill não falou, mas não sei se ele falou, eu não prestei atenção também, mas o Bill é de Paulista, né? Cidade aí da grande Recife, Paulista, Pernambuco. É meu conterrâneo, inclusive. Sou lá, Prazer. sou lá da zona da Mata, Bill, Mata Sul. Estou aqui em São Paulo, adotei São Paulo como minha cidade, né, adotiva desde 98. Mas tenho minha mãe e minha irmã, que inclusive está me acompanhando aqui, a Leidiane Lima, a quem eu quero dar o boa noite. Boa noite a Penha Queiroz também, que está nos acompanhando, Rosenilda Keller, Tiana Ventura, que esteve aqui recentemente uma live. Boa noite também a Janúzia Alves e a Ana Oliveira. O amigo Ivandro já deu um sinal de vida, ele deve estar ali preparando a maquiagem, o microfone, e a câmera vai entrar. Só liga o microfone aí, Ivandro. Boa noite, meu amigo. Boa noite, gente. Primeiro, eu peço desculpa aí o meu atraso. Dia corrido. Mais importante que eu consegui chegar a tempo. Nem tomei banho ainda. Vindo direto da rua. Quero desejar boa noite a cada um de vocês. É um prazer, primeiro, conhecer Bill assim pessoalmente, que foi uma pessoa que me inspirou até meu blog. Que eu lia muitas coisas do Bill, e achei interessante a gente também ter um blog voltado para a nossa categoria,
aqui também no nosso estado e no nosso município. Então, para mim, você é um exemplo. Né? Jailson, a sua luta histórica em frente aí o município de São Paulo, que não é fácil, um estado extremamente privatista, onde ainda reina as OS, reina ainda os contratos administrativos precários, que, graças a Deus, aqui na Bahia, a gente conseguiu, de uma certa forma, expurgar, já que eu digo que 99% dos agentes são efetivos, então não tem vínculo com OS, não tem vínculo com terceirizações. Né? O máximo que se acontece é um regime especial de contratação, que é o REDA, em momentos de epidemia e pandemia, mas esse mal que vocês estão combatendo aí, Jailson, não é fácil, viu? Verdade, meu amigo. Mas você chegou na hora certa, já tinha pedido aí que você estava na atividade com a categoria, e aí eu vou pedir, assim como eu pedi para o Bill, Ivandro, eu vou pedir para você se apresentar também, né? Falar aí a sua profissão, há quanto tempo, as entidades que representa. Então, faça aí a sua apresentação, que você chegou na hora certa, a gente já vai começar a fazer as perguntas aí para os dois mestres blogueiros. Então, se apresente, meu amigo Ivandro. Bom, meu nome é Evandro Antunes, né? Tenho 34 anos, sou natural do Rio de Janeiro, né? Do município de São Gonçalo. Estou na Bahia há 15 anos, né? Então virei praticamente baiano, soteropolitano. Sou agente de endemias desde março de 2010, quando eu passei no concurso para a Prefeitura Municipal. E desde lá, desde o meu primeiro momento que eu tive contato como servidor, foi para a luta. Eu lembro que no treinamento, né, o companheiro lá do sindicato chegou na apresentação, né, que teve para a gente, se apresentar e falar, olha, é importante vocês colarem na Assembleia. Eu tinha 3 semanas de contratado no serviço público. Aí eu falei assim, rapaz, mas se eu for alguma coisa, vou ser processado, alguma coisa, os caras, não, você pode fazer greve. Provaram que a gente podia fazer greve. Eu, com 3 semanas na prefeitura, já parti para a minha primeira greve. E aí, depois disso, foi uma atrás da outra, e movimento em cima de movimento. A gente começou como seletista, estamos agora como estatutários, e eu criei o blog para manter a categoria informada. E isso foi o principal foco para o meu estudo hoje, porque hoje eu sou estudante de Direito, né? Estou cursando o Direito. A minha tese que eu vou defender no meu curso agente de saúde, é o avanço da legislação de agente de saúde, que é uma coisa muito rica, né? Muito bonita, e que poucos advogados dominam, porque é algo muito excêntrico, né? Você tem a emenda constitucional 51, que você garante ao agente de saúde, independente dele ser concursado ou que prestou seleção pública, de ser estatutário. A gente tem a emenda constitucional 63, que institui um piso salarial para a categoria, e aí a gente tem as leis que regulamentam, a Lei 11.350, a Lei 12.994. Então, o arcabouço jurídico dos agentes de saúde é uma coisa excepcional e fenomenal. E eu me apaixono cada dia mais, primeiro, pela nossa profissão, e segundo, pelos movimentos que a gente fez ao longo dos anos, aí nessa briga político-jurídica que teve ao longo dos tempos. Muito bem, meu amigo. E hoje nós temos como tema algo que realmente vocês dominam bem. Nosso tema hoje é a importância da comunicação como instrumento de lutas dos ACS e AC. E aí eu queria voltar um pouco aqui no túnel do tempo, Bill e Ivandro. Agradeço aí o Ivandro que aceitou o convite, está aqui com a gente hoje. Eu queria voltar ao túnel do tempo e perguntar para os mestres, né? No passado, quais eram os meios de comunicação mais usados pelos ACS e ACE? No passado, tá? Hoje eu vou pegar a segunda pergunta.
mas eu queria que os colegas, com a gente dialogasse um pouco quais eram os meios de comunicação utilizados, né, no passado, antes de WhatsApp, antes de Facebook, quais os meios de comunicação que os colegas usavam para se informar e se formar. Ou começar pelo meu amigo Bill. Por favor, Bill, liga seu microfone. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiro Evandro. Foi um prazer, meu amigo, conhecer você. Pode continuar, Bill, ele só desligou o fone dele. Boa noite, companheiro. Foi um prazer conhecer você pessoalmente. A época que eu peguei não foi uma época tão antiga assim, não, companheiro. Eu peguei uma época já nova, assim. O Face já é bem antiga, né? Porque antigamente era o Orkut, né? Então, assim, a gente se comunicar pelo Orkut, né? Assim, mandar mensagem. Agora, uma grande vantagem antigamente, que não existia tanto fake hoje, antes como hoje. Então, assim, o fake atrapalha muito a nossa categoria. É muito boato, é muita coisa, porque às vezes a gente bota uma matéria e eles ficam perguntando se é verdade, se não é verdade. Quer dizer, por que não, assim, sabendo que a gente é sério, trabalha sério e achar que é mentira, mas é porque realmente, depois que entrou o WhatsApp, realmente examinou muito, né, essa coisa de fake, de invenção, de coisa. Então, assim, fica difícil hoje trabalhar e, assim, às vezes a matéria vem de todo jeito. Aí eu sempre digo aos meus leitores, a tantos companheiros como as companheiras, que eu sou responsável pelo que escrevo, e não pelo que eles entendem. Porque às vezes você escreve uma coisa, eles entendem outras, né? E fica difícil, fica, não, porque é assim, porque é assado. Não, eu escrevi assim, eu falei assim, agora vocês entenderam complicado. Mas, assim, a categoria tem muitas pessoas boas, muito boas. É por isso que hoje eu continuo sendo blogueiro, porque eu sei que tem muita gente boa na categoria. Eu só sofro, assim, tenho um pouco de mágoa, assim, porque a gente ainda tem muito municípios que não recebem piso nacional, que não são efetivos, que trabalham precariamente, certo? Hoje, meu município, graças a Deus, não é um dos melhores, mas, assim, eu dou graças a Deus por tudo que a gente tem aqui, a gente é efetivo, a gente tem o piso nacional, a gente recebe o incentivo adicional todos os anos, a gente tem insalubridade, recebe o SUS, a produção que a gente faz. Então, assim, às vezes sempre querem mais, né? Toda categoria quer mais, né? Quando fala de dinheiro no blog, acho que o companheiro Evandro sabe disso, quando ele fala alguma coisa de dinheiro, de salário, a audiência é lá em cima. Quando ele fala de lei, de alguma coisa, assim, em relação à lei, ao nosso trabalho, a audiência é pouca. Porque, evidentemente, nossa categoria gosta muito de salário. É claro que todos gostam, né? Mas tem que ver lei, como nosso companheiro está se formando em advocacia, se ele quiser ser um bacharel, vai ser um advogado futuramente. Então, assim, ele sabe que a lei é fundamental, certo? Por que muitos não cumprem a lei? Porque não são cobrados, né? Muitos municípios não se cobram a lei, não se cumpre a lei porque não é cobrado. Então, a categoria tem que cobrar. Às vezes a gente fala, mas eles falam quando está aqui com a gente. Quando chega de frente ao gestor, muda de situação, não falam. Então, assim, eu acho que sindicato, eu sempre digo, quando ele diz, mas aqui não tem sindicato, aqui não tem associação, eu digo, se juntam, né? Faz uma turma e vai ao Ministério Público, vai ao Ministério do Trabalho, vai ao gestor, vai à Secretaria de Saúde e peçam, cobre, exija que consiga cumprir a lei, e assim vai. Agora, tem música, como é precário, que realmente a gente fica triste, né? Porque tem municípios ainda que não são efetivos. Essa semana mesmo eu botei 2 matérias que estão efetivando os companheiros depois de 14 anos da lei, que não é fácil, né? Mas ele disse que já lutaram bastante, sabe? Mas, infelizmente, também é questão de gestor. Eu sei muito que é isso, que a gente passa por gestor, o gestor passa, a gente fica, mas tem gestão que realmente é difícil demais. Tá, Gi. Meu amigo Ivandro, eu perguntei para o Bill, né, antigamente, como que a categoria se informava. Eu queria que você compartilhasse com a gente. A categoria basicamente se informava através do que a gente chama da rádio peão, né? Então o pessoal ia de unidade, de PA em PA, e era até um pouco precário esse tipo de comunicação, e também principalmente nas assembleias, né? O pessoal ia nas assembleias e se inteirava com os colegas e tudo mais. Hoje, com as redes sociais, a gente tem uma vantagem que a informação chega muito rápido.
Mas o grande problema é que a desinformação chega, parece que numa velocidade ao cubo, nem dobrado, ao cubo, porque implanta algumas má informações, né, a desinformação, e muitas vezes esse tipo de informação é a informação que o agente quer ouvir, que o profissional quer ouvir. E por ser a informação que o profissional quer ouvir, quando a gente desmente ou quando a gente consegue desfazer esse fake news que dá um trabalho, a categoria racha, porque uma boa parte não acredita, outra parte acredita, mas fica chateado com a gente, porque a gente é o mensageiro da mensagem ruim, né? Então, muitas vezes, há essa questão. Eu dou um exemplo muito prático sobre o que a gente falava sobre o incentivo adicional, né? Que todo mundo falava, que você via alguns blogs que o incentivo adicional era obrigado o gestor a pagar, e que o gestor que tinha que pagar, o gestor que tinha que dar, e a base entendia dessa forma. E aí, quando a gente chegava e falava que não é obrigado o gestor a pagar o incentivo adicional, só faltava colocar a gente na fogueira. E aí era todo um processo de construção, né? Que, para quem não entende, até 2010 esse incentivo ele era obrigatório, e quem define a diretriz do incentivo adicional é a Comissão Intergestora Tripartite, e a partir de 2010 ele tirou essa obrigatoriedade, mas manteve que o incentivo adicional fosse utilizado para o investimento das atividades de custeio dos agentes. Então, também não proíbe que o gestor repassasse isso para os agentes. Mas para a gente colocar isso na cabeça das pessoas, e que Bill falou que é muito interessante, que quando a gente fala de dinheiro, rapaz, a audiência é lá em cima, mas quando a gente fala de legislação, quase ninguém quer saber. Isso atrapalha muito na cobrança, né? Isso atrapalha demais, porque alguns acreditam que aquilo que ele pensa é a verdade absoluta, que nada é, né? E a gente acaba ficando nesse meio tempo. Eu digo que eu já tomei muita pedrada, principalmente nas lutas nacionais, junto à CONAX, em alguns pontos no quais eu discordava, e eu mantinha a posição firme, e ao longo do tempo mostrou que as minhas posições estavam certas, mas isso não me impediu de ir para a fogueira diversas vezes, de ir para o embate diversas vezes, mas esse é o nosso papel. Nosso papel é levar a informação, independente se ela vai ser boa ou não. Não só a questão do caso de interpretação, mas também que esse fato, né, mesmo que não agrade a maioria, é o nosso papel informar. Quantas vezes eu posto alguma coisa, chega alguém no meu privado, você não deveria falar isso, porque isso dá munição ao gestor, ou porque isso queima a categoria, mas a gente tem que mostrar o fato, na verdade, né? Porque aí a gente tem que se reinventar com as informações que a gente tem para conquistar determinado direito, que não adianta através da mentira. O que eu sempre digo, os gestores são pagos exclusivamente para pensar. Então não adianta a gente tentar criar subterfúgio ou inventar mentiras ou anedotas no meio jurídico, porque eles são pagos só para pensar. A gente tem o trabalho, o nosso trabalho do dia a dia, a gente tem os nossos afazeres junto à categoria, a gente ainda tem que estudar a legislação, e tudo isso acaba escapando alguma coisa da gente, e que o gestor não. O gestor, se ele sentir sede, ele liga para o garçom que atende ele, leva água para ele. Se o prefeito tiver com fome e ele não quiser almoçar, tem alguém para levar comida para ele, e a gente não tem essa paridade de armas. Mas hoje em dia as redes sociais eu acho que ajudaram muito mais do que atrapalharam. Eu digo que um grande exemplo foi as portarias 958 e 959, que praticamente iria extinguir a categoria. Através das redes sociais, a gente conseguiu mobilizar a categoria de uma forma rápida, de forma que se articulamos, né, de maneiras que a gente conseguiu torná-la sem efeitos. Então, essas são as grandes vantagens da rede social hoje em dia. Muito bem, meu amigo. E só para refrescar um pouco aqui as nossas memórias, além desses métodos aí que os colegas apontaram, eu lembro, Bill e Evandro,
lá em 2005, quando eu entrei em 2006, tinha um instrumento na internet, chamava-se Infórum. E eu conheci muitos dos colegas, né, hoje, eu conheci desde lá daquela época. Inclusive, um deles foi o Paulo Lopes, lá de Presidente Prudente, interior aqui de São Paulo. Eu conheci lá desse fórum e outros tantos. E outra era o Orkut, realmente. E agora estamos aqui na era das redes sociais. Aí já vamos para a próxima pergunta, meus amigos. Vou aqui só pedir licença para dar boa noite aos nossos internautas que estão chegando, como sempre. Eu parei aqui na Januse Alves, Ana Oliveira, Dilcione Silveira, Márcia Novaes. Essa eu já mandei fazer uma carteirinha de telespectadora número 1. A Márcia é uma grande motivadora das pré-candidaturas, inclusive, dos colegas aí. Depois eu vou pedir para os colegas também falar um pouco disso. Mônica Santana, Valcinha Sampaio, lá de Itaúna, Bahia, Sônia Ramos, Eridiano Araújo, Cleudiane Belo, que estará aqui com a gente dia 26, quarta-feira, amanhã, né? Estará com a gente amanhã, Cleudiane. Cecília Joaquim, de Betânia, Pernambuco, Márcia, já falei, Ana Oliveira, Ionara Barreto, estará com a gente também amanhã, lá de Camaçari, Bahia, enfim, amanhã tem 4 mulheres aqui, porreta. Então, boa noite a vocês que estão nos acompanhando, compartilhe o vídeo para a gente alcançar também os demais colegas. Bill e Ivandro, começando pelo Bill. Quais são hoje os principais meios de comunicação que os ACS e ACU usam para se informar? Boa noite novamente, né, para os companheiros que estão chegando agora. Hoje eu acho que o fenômeno é o WhatsApp. O WhatsApp ele é muito rápido. Você está com o telefone 24 horas praticamente na mão. Então, assim, qualquer mensagem que você bota no WhatsApp, assim, é de ver mesmo, assim, quando a gente bota, que segue, vê nossa audiência lá no blog, ela sobe muito rápido. Hoje segundo, vem o Facebook, o Instagram, assim, mas o WhatsApp é muito rápido. Você está com o produto na mão, né, o aparelho na mão, então, assim, você em qualquer lugar, trabalhando, almoçando, fazendo qualquer coisa, você chega lá e está olhando a matéria, ver vídeo, ver tudo. Então, acho que o WhatsApp hoje é muito forte hoje. Meu amigo Ivandro, na sua opinião, qual os meios de comunicação que é mais usado hoje pelos colegas do Brasil afora? O principal, eu também concordo com o WhatsApp. Eu só peço desculpa aqui, que eu cheguei em casa agora, venha meu pai. Aí eu tô com o meu... Aí o meu filho tá aqui fazendo uma festa danada aqui, que eu acabei de chegar em casa aqui, aí eu tô Aí eu tô dando um pouquinho de atenção. Ai. Bom, mas eu acho que realmente o fenômeno é o WhatsApp, né? É muito simples, rápido das pessoas souberem as informações, tem grupos, né? Aí tem também, o pessoal fala muito o Facebook, o Instagram, mas eu acho que hoje em dia não tem nada como o WhatsApp. Para ter noção, tem mais número de WhatsApp do que número de pessoas no nosso Brasil. Então, isso mostra que o real fenômeno da atualidade hoje é o WhatsApp e que ajuda muito o nosso trabalho, né, para divulgar as notícias e denunciar os maus feitos dos gestores. Bacana. Já falando de informar, tem uma pergunta aqui de um colega, Eridiano Araújo. Eu queria passar para o Evandro, se puder responder o colega. É verdade que nosso salário está tramitando no Senado para ficar em 2 salários mínimos? Você tem alguma informação a esse respeito, Evandro ou Bill? Olha, teve um senador que ele realmente colocou esse projeto de lei para que o nosso salário fosse majorado para 2 salários mínimos. Claro que em 2022, que a galera está achando que tem... Eu vou desembaralhar a história. Ele está propondo que o salário do agente de saúde seja para 2 salários mínimos. Claro que em 2022, porque em 2021 a gente ainda está na vigência da lei que reajustou o piso para 1.550, que foi a lei 13.545, se eu não me engano.
mas tem algumas questões, algumas nuances nessa lei que ela tem que ser aprimoradas. Primeiro, que coloca como um indexador o salário mínimo, né? O STF ele já tem decisões reiteradas, já tem uma súmula vinculante que diz que salário mínimo não pode ser indexador para salário, nem para preço, nem para nada. Então, pode ser uma lei que ela pode ser aprovada, mas se a União ou qualquer um postulante a decorrer com uma ADIM, que é uma ação de inconstitucionalidade, pode derrubar essa lei. Então, eu acho que é uma lei interessante para ser discutida, mas só que ela tem que ter um outro parâmetro para que tenha esse reajuste, que seja parecido com o Fundeb, que é através de indicadores, né? Porque o Fundeb é mais ou menos assim, você pega a quantidade de indicadores de alunos na sala de aula, né, e outras séries de objetivos que são alcançados, e aí você tem esse valor e ele acaba sendo não indexado ao salário mínimo. Então, há realmente esse projeto de lei, mas há uma discussão sobre a sua legalidade. Entendi. Quer comentar também, Bill? Veja bem, o que eu entendi também é que ele está fazendo esse projeto de lei para que a gente fique em 2022 que no mínimo 2 salários mínimos. Agora, como o companheiro Evandro falou, ele não pode usar isso para ficar todo ano reajustando. Mas ele queria que ficasse a base do nosso salário, mais ou menos, em 2 salários mínimos. E ali ia se ver como ia se reajustar anualmente. Mas que a base ficasse mais ou menos em 2 mínimos, atualizados. Porque a gente não pode se esquecer que a Lei 13.565 diz que a partir de 2022 vai ter que ter o reajuste o piso, né? O que não instituiu qual vai ser o fato gerador para o reajuste, né? Indexar o salário mínimo não pode. Então, a lei desse deputado, o que ele pode fazer aí, já aproveito a live para fazer essa sugestão, é ele criar o indexador e ele fazer uma emenda nessa lei, porque a lei deixa vaga. A lei diz assim, olha, a partir de 2022 tem que ter reajuste. Pronto. Aí a gente fica num direito abstrato, porque vai depender de regulamentação federal de como seria esse reajuste e da aplicabilidade nos municípios. Então, a minha sugestão é que, já que ele está com esse projeto de lei, que ao invés dele ir nesse segmento de aumentar para 2 salários mínimos, que ele faça essa emenda, né, e que crie esses indexadores diferentes daqueles que são vetados pelo STF, para a gente não ter esse problema jurídico. Porque, para quem não sabe, a emenda constitucional 63, que instituiu o piso salarial, ele está em discussão no STF até hoje. Se eu não me engano, é a ADI 267. Eu posso estar equivocado, porque tem um tempo, mas está aí rolando no STF, discutindo a ilegalidade do piso salarial, né? Não foi votado, não foi discutido. O parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, é favorável à questão do piso. O parecer da Procuradoria Geral da República também, mas a gente sabe que o nosso STF é uma caixa de surpresa. E a gente não pode dar mole nessas questões legais e legislativas. Muito bem. Meu amigo, acho que respondeu aí a pergunta do colega, né? Queria perguntar para os colegas, a gente está aí no meio de uma pandemia, e aí vocês falaram muito do uso do WhatsApp, né? E eu pergunto para vocês, não está na hora da gente também discutir a nível de Brasil, Ivandro e Bill, a disponibilização a partir do Ministério da Saúde, junto com os estados e os municípios, de um tablet para todos os agentes de saúde e endemias do Brasil? A gente está falando, né, de informatização, da era da rede social, ou seja, ainda tem muitos trabalhadores ACS utilizando papel, muitos impressos. Queria ouvir a opinião de vocês. Não está na hora da gente avançar nessa como uma ferramenta para esses trabalhadores, a informatização por meio do tablet? Eu sei que tem alguns municípios que já estão fornecendo, mas isso não é uma diretriz
né, lá do Ministério da Saúde. Queria ouvir a opinião de vocês, ô Bill. O que você acha, Bill? Aqui a gente já faz 3 anos que a gente usa o tablet. Agora, eu que acredito, o Evandro e Jailson, que infelizmente ele dá o aparelho, mas não dá condições de trabalho. Condições de trabalho que eu falo é o seguinte: você, para ter um bom trabalho, você tem que ter internet, você tem que ter condições de trabalho, em vários sentidos. Então, assim, ele, às vezes, dá um trabalho, nosso município aqui dá uma meta, certo? Ele dá uma meta para você cumprir uma meta, e, às vezes, a necessidade fundamental, às vezes, não é coberta. Você não tem a necessidade fundamental para fazer tudo. Então, assim, o tablet, às vezes, ele para na rua, ele não dá sinal na rua, ele é muito falho. Porque, claro que a gente sabe que todo o sistema assim, eletrônico, ele é falho, ele tem problemas. Então, assim, agora é fundamental, foi muito bom. Quem se adaptou com ele aqui está ótimo. Tem umas pessoas que já de idade, né? Porque tem muitos ACS e ACES ainda de idades que sofreram um pouquinho para aprender o programa dele e tudo, aí estão sofrendo ainda. Mas quem aprendeu, pegou, tá tudo bem. Agora sempre tem as reclamações dele parar na área, não dar localização, esses problemas pontuais. Mas espero que eles consertem, né? Agora faz 3 anos que a gente ainda tem problema aqui, felizmente. Qual a sua opinião, Ivandro? Obrigado, Bill. Na realidade, nunca houve o interesse dos municípios em investir em tecnologia na nossa atividade. Esse é o ponto, né? Porque a gente sabe, a gente tem que ser bem verdadeiros, que muitos gestores fazem maracutaias com o número de cadastrados, fazem maracutaias com a questão de prontuários para receber mais verbas. E quando a gente informatiza, né, isso acaba engessando um pouco o gestor. Né? Trazendo para o agente de endemias, hoje em dia é muito fácil o gestor apresentar para o Ministério da Saúde que cumpriu os 6 ciclos. Basta mandar os FAD 7 para o CISFAD dizendo que o sistema está fechado, que a área está fechada. A partir do momento que a gente tem um tablet e a gente tem a informação, começa a apresentar as feridas que estavam abertas há muito tempo, porém encobertas. Né? Eu dou um exemplo hoje, com o novo financiamento da atenção primária, apesar das críticas ferrenhas que eu tenho, eu acho que ele veio para fazer 2 coisas essenciais. Primeiro, trazer novamente o agente comunitário para o centro da discussão, porque é o agente comunitário que cadastra e é o agente comunitário que acompanha. Então, hoje, os gestores só estão preocupados com o cadastramento, mas a própria essa nova lei de financiamento, ela diz que tem que ter o acompanhamento contínuo. E esse acompanhamento vai se dar pelo agente comunitário. E aí, muitos municípios, eu coloco como exemplo o município de Salvador, que há 18 anos não abre concurso para agente comunitário, foi forçado de última hora a abrir um REDA, alegando a pandemia, porque pela quantidade de agente comunitário que tem, ele não consegue fechar. Por que não consegue fechar? Porque a legislação diz que o agente comunitário tem que ter, no máximo, em área urbana, 750 pessoas. Quando os agentes têm no tablet os 750 pessoas, ele tem o controle do seu trabalho. Ele tendo o controle do seu trabalho, ele fala, eu não vou colocar 751. Então, o gestor que contrate o agente comunitário para fazer aquela atividade. A mesma coisa a gente traz para o agente de endemias. A partir do momento que o agente de endemias tiver o tablet e ele ter a proporção na qual o Ministério da Saúde define que o agente de endemias ele trabalha numa área adstrita de 800 a 1.000 imóveis, ele vê que sua produção no final do ciclo é quase 5.000, ele não vai fazer mais isso. Então, há um jogo proposital para a demora da informatização das nossas atividades. Claro que vindo é muito importante, né? E isso vai trazer um empoderamento, porque eu não sei quantos imóveis eu produzi no último ciclo. Eu não tenho como acompanhar. O agente comunitário, antes dele ser informatizado, dificilmente ele tinha o controle real de quantas pessoas ele tinha cadastradas, porque ele ia cadastrando, quando ele ia ver, ele tinha 1.000 pessoas sobre sua responsabilidade, porque ia cadastrando no papel, botando lá nas pastas, e quando ele via, tinha mais de 1.000.
E essa função eletrônica ela tem dois lados, né? O lado que, primeiro, o trabalho do agente ele fica mais fiscalizado, e o outro lado que a obrigação do gestor também fica mais acentuada. Porque se eu tiver 1.000 imóveis produzidos dentro de um ciclo, eu não vou produzir 1.001 imóveis. Eu vou procurar aquelas pendências para recuperar. E isso vai acabar mostrando o quê? Vai acabar abrindo a ferida há muito tempo que precisa abrir concurso. Hoje em dia, muitos municípios não querem abrir concurso para agente comunitário, primeiro porque achava que era uma profissão que não era necessária, estava fora de moda, né? Que achava que o agente comunitário era aquele profissional que só colocava o farelo, né, para as crianças subnutridas, e hoje é outra estratégia, e o novo financiamento mudou isso. Então, eu acho muito importante, né? Tá muito devagar, tá muito precário, mas eu acredito que é tudo feito de uma forma muito proposital para postergar ao máximo, né, o jeitinho que se dá dentro das nossas atividades. Muito bem, meu amigo. É isso aí. A pandemia, ela mostrou aí o quanto que, né, a desigualdade também no Brasil, a gente fala muito, né, da desgraça que está acontecendo, infelizmente não tem como não falar, mas a pandemia também está mostrando, né, aquilo que estava na escuridão, a desigualdade ao acesso à própria internet, Bill. Como você bem comentou aí, às vezes não funciona. Eu não sei onde que foi que eu vi hoje, eu não sei se foi no portal UOL ou em algum lugar. O pai de uma criança lá no interior, acho que do Piauí, fez uma casinha, né, uma barraquinha de palha, né? Isso eu fazia quando eu cortava cana lá em Pernambuco, no interior. Dia de sol de lascar, a gente fazia uma barraquinha de palha para quando ia comer a boia fria, que chama, né? A gente ter lá onde se esconder. E o pai fez uma cabaninha de palha para a criança estudar online, porque era o único lugar que pegava o sinal, né, de internet. Ou seja, acredito que a gente, né, vai ter que, enquanto país, democratizar mais o acesso à internet, porque a gente não vai conseguir mais viver, né, sem estar interligado, sem estar conectado, né? O mundo está conectado. Então, acho que a gente tem um grande papel aí também de cobrar não somente fornecimento de equipamentos, Ivan e Bill, mas também que o Brasil democratize o acesso à internet. Se gasta bilhões aí, milhões aí, né, com coisas supérfluas que não vai beneficiar ninguém em nada. Então, acho que está na hora do nosso país avançar nessa situação, nessa questão. Eu queria saber dos companheiros o seguinte: esse ano é um ano de escolhas, né? O Brasil vai escolher os seus gestores aí municipais e também os seus legisladores, né, nas câmaras de vereadores. E aí, qual é a opinião dos colegas Bill e Ivando, né? A gente está vendo um movimento aí de vários colegas se colocando, inclusive eu sou um deles, inclusive, né? Estou pré-candidato a vereador aqui para São Paulo, e a Márcia Novaes, ela até fez uma coisa bacana, criou um grupo de WhatsApp, onde muitos estão lá, né, discutindo as suas propostas, ideias. Qual a opinião de vocês sobre esse movimento da nossa categoria, Bill? Eu acho muito interessante e ótimo. Infelizmente, o que falta da nossa categoria é a união, que eu acho que de cada município devia ter um vereador e, olhe lá, um candidato a prefeito. Eu, quando ia a Brasília, nos anos de 2010, 2009, eu encontrei muitos vereadores que eram gente de saúde, muitos. Pena que o município era pequeno. Acho que o município pequeno, eles entendem mais do que o município grande. Quando o município é grande, parece que eles se perdem mais. O município, quando é pequeno, eles coordenam mais. E tinha muitos vereadores, e eles viviam na batalha de vereadores, e eles eram bem
bem quisto com os agentes de saúde que iam com ele, que a gente sempre entrevistava um, dois, e ele dizia, não, ele trabalha lá, ele puxa para o agente de saúde. Então, assim, tem muitas categorias, que tem muitas coisas hoje dentro do seu município, que tem seus direitos reconhecidos, por ter um administrador na Câmara, né, um representante na Câmara de Vereadores. Então, assim, isso é fundamental. Eu já fui candidato a deputado estadual aqui pelo meu estado, assim, para fazer nome, claro, para estadual, que às vezes é difícil, mas, assim, eu tive voto de município que eu nem sabia que existia em Pernambuco. Para você ver quando o cara é engajado, quando a pessoa conhece e quer mesmo, vários municípios, eu já tenho até relação aí até hoje de vários municípios que votou em mim, que eu nunca fui lá, nem sabia que existia município em Pernambuco, são 101 municípios, claro que eu sei, mas assim, são tantos os nomes que às vezes você passa batido e tem voto lá. Então, assim, é interessante demais você ter isso, e já falando sobre isso, que a gente abriu um espaço no nosso blog, a gente está com um projeto de todos os agentes de saúde, quando eu falo agente de saúde, eu falo os dois, ACS e ACE, porque ACE e ACS quer dizer o cargo, agente de saúde quer dizer a profissão. Agente de saúde, ACS e ACE e ACS são agentes de saúde, é a profissão deles, o cargo é ACE ou ACE. Porque às vezes eu falo agente de saúde, e o agente de endemias, eu digo, olha, quando eu falo agente de saúde, eu estou falando dos dois, tanto o ACE como o ACS, porque o ACE e a ACS são cargo, o agente de saúde é profissão. Então, assim, é muito interessante a gente abrir um projeto no nosso blog, que eu falei, que todos os agentes de saúde que se comunicar comigo ainda vai abrir, claro, porque vocês hoje são pré-candidatos. Quando vocês virarem ser candidatos, né, que tiver seu número, tiver sua legenda, a gente vai abrir um e-mail de comunicação, que a gente já fez no nosso blog, um e-mail de comunicação, para você mandar seu número, seu nome e o município que você é candidato. E a gente vai fazer várias matérias, a gente vai fazer matéria por estado. Se você tem 10 candidatos em um estado, vai ser os 10 candidatos. Se ele procurar nosso blog e mandar seu número e o nome e o município que ele está fazendo parte, com certeza vai ser divulgado aqui no nosso blog, para todo mundo. E o que eu quero falar bem sobre isso, que é muito importante a gente votar no profissional da nossa categoria. A gente de saúde é a nossa categoria, né? Candidato da nossa categoria. Porque um representante da nossa categoria pesa muito, pesa demais em nossa categoria. Eu já vi vários municípios, eu falei, que pesava, infelizmente a gente nunca conseguiu fazer aqui, já são vários candidatos, também assim, não se juntam aqui, não se organiza para sair um candidato, 2 candidatos e a categoria apoiar, às vezes sai 1, sai 2, sai 3, acho que aqui deve ter uns 5 candidatos esse ano, mas é porque a categoria da gente, às vezes, não tem aquela educação em relação à educação eleitoral. Infelizmente ainda falta isso, porque tem várias profissões que se juntam mesmo e fazem um candidato e eles vão assim, mas acho que a gente não tem uma educação eleitoral ainda, que acho que a gente falta isso, mas que é fundamental nós sermos candidatos e ter uma representação da Câmara do município, é muito importante. Legal. Realmente, o Ivandro é pré-candidato também, né, Ivandro? Não, eu não sou, não. Eu deixo isso para você, Jailson, eu deixo para a Ionara Barreto em Camaçari, que eu estou apoiando muito forte. Eu acredito que é importante. Eu acho que a gente tem que parar de terceirizar as representações. Todos os deputados e todos os senadores foram muito importantes para a nossa luta, na nossa caminhada até hoje. Mas eu acho que está no momento da gente ter o norte do nosso destino. Então, é muito importante ter candidatos a agentes de saúde. Mas, claro que quantidade muitas vezes não significa qualidade. Não a qualidade de pessoas, mas sim na questão que a gente chama de rachar o voto. Só em Salvador, pelo que eu fiquei sabendo, 50 agentes de saúde entraram com liberação para concorrer a cargo eletivo. 50 agentes de saúde. Então, mais do que 10%, mais do que 2% da categoria aproximadamente, porque aqui são 3 mil, pretendem sair para cargos de vereadores. O que está faltando, na verdade, é a gente discutir a política e não o momento eleitoral. Porque não adianta discutir política no ano eleitoral. A gente tem que discutir a política 2 anos, 3 anos antes. Então, assim, qual é o nome que a gente quer para a Câmara de Vereadores daqui a 2026 ou para a Câmara de Deputados daqui a 2022? Então, assim,
há propostas, há pedidos para que eu saia candidato a deputado federal em 2022. Mas a gente não pode construir, que eu sempre digo, esse discurso em 2022. A gente tem que trazer, acabou a eleição para vereador, para prefeito, vamos discutir agora Senado e deputado federal, deputado estadual. Eu acho que esse é o grande problema nosso, que a gente, como a gente está entrando agora, a gente está saindo de ser coadjuvante para ser atores principais, a gente ainda está aprendendo para a gente começar a se articular. Então, dentro da categoria, qual é o nome que a gente vai trabalhar para ser o candidato da nossa base? 2 nomes, X e Y. Então, a nossa categoria vai trabalhar 2 anos em cima dos nomes X e Y para ter a luta. Porque, assim, muita gente acha que se discute em período de eleição porque a gente vê candidatos fazendo isso, mas candidatos milionários, empresários, que conseguem chegar faltando 3, 4 meses de eleição, comprar um bocado de liderança, distribuir dinheiro, cesta básica, dentadura, cimento, bancar asfalto de rua, e ele consegue se eleger, e que não é a realidade da nossa atividade. A gente não tem condições de fazer dessa forma. A nossa forma tem que ser através da conscientização e da massificação ao longo do tempo. Então, é assim que a gente tem que começar a trabalhar as campanhas da nossa categoria. É assim que a gente faz ao longo do tempo. Por que em cidade pequena funciona? Porque esse é um trabalho de longo prazo. Então, é aquele agente comunitário que sempre está na luta, que sempre está junto. E se você vê, eu vou até colocar aqui para carregar, senão o celular vai descarregar aqui. E se vê e se começar a ver que a questão da luta se começa bem antes do período das eleições, a gente consegue ter muito mais êxitos em cidades maiores. Porque o interior, geralmente, o agente comunitário é vizinho, primo de não sei quem, a categoria é muito mais unida. Isso eu sei, porque como a ASA ela é estadual, a gente vê que em municípios pequenos a gente consegue ter mais êxito, porque a galera fecha mesmo. Então, eu dou um exemplo, que eu fui no município, e aí a gestora queria colocar os agentes para assinar o ponto 4 vezes ao dia. Né? Então, eles tinham que ir de manhã, assinar o ponto, voltar, né, assinar o ponto, depois do almoço assinar o ponto, e aí a gente foi lá conversar com os agentes, e a gente falou assim, olha, é muito simples, se ela quer que vocês assinem o ponto 4 vezes, reduzem a produção de vocês. Eram 13 agentes comunitários. Os 13 agentes comunitários falaram, então tá. Derrubaram a produção e falaram, olha, a gente está derrubando a produção porque a gente tem que sair do campo mais cedo para assinar 4 vezes ao dia. E a gente conseguiu reverter essa situação. E assim com incentivo adicional. Em Camaçari, né, na qual Ionara Barreto está sendo candidata a vereadora, todas as pautas que a gente solicitou à gestão municipal foram cumpridas, todas, sem exceção. Eu acho que na minha vida aí 10 anos é a primeira vez que a gente consegue 100% da pauta que a gente adquiriu. A gente conseguiu o retroativo do piso salarial, o pagamento do piso salarial. Eles tinham uma demanda de adicional de tempo de serviço, que estavam presos, então teve a gente que pegou R$12 mil de retroativo no contra-cheque. Teve a gente que estava com plano de cargos e salários atrasados, teve os avanços, e ultimamente o prefeito se comprometeu e já mandou o projeto para a Câmara do incentivo adicional. Mas isso não veio de graça. Claro que a gente depende muito da boa vontade da gestão em fazer esse tipo de coisa, mas a gente conseguiu isso com a categoria indo para a rua. São 700 agentes apenas, mas a gente colocava 600 agentes na rua. Então, eu acho que há uma proximidade, uma proximidade maior quando o município ele é pequeno. Aí eu coloco o município de Salvador, que é extenso, são quase 4 mil agentes de saúde, a gente não consegue, numa assembleia, colocar 1.000 agentes, entendeu? Então, é muito vaporizado, é muito difícil dessa forma, mas há uma falha nossa como liderança, e aí eu coloco, de só querer discutir política em período eleitoral.
Então, a gente vai ter que começar como liderança a dividir a política do período eleitoral. Eu acho que quando a gente conseguir fazer essa divisão, a gente vai conseguir, principalmente em capitais, em cidades maiores, conseguir eleger representantes da nossa categoria. Muito bem, meu amigo. E o Ivandro, chegado ao alto das horas, eu queria, então, para os companheiros abordar aí qualquer tema, qualquer assunto, né, que eles sejam relevante e caro abordar, e aí nessa abordagem desse tema e assunto, já também fazer as suas considerações finais, deixando aí uma mensagem aí para os nossos internautas Brasil afora. Começando por você, companheiro Bill. Eu acho fundamental, companheiro, como eu falei aqui, o companheiro Evandro não estava ainda, a precariedade da nossa categoria em todo o Brasil. Eu acho que devia ter uma comissão dessas federações, das confederações, que fosse desses municípios, que às vezes eles não têm sindicato, ele às vezes chama o sindicato do sindicato do Estado não consegue chegar lá, que o sindicato já tem muitas atribuições, já tem muito município para atender e não consegue chegar até o certo município. Para que fizesse uma comissão, federações, confederações, e chegasse desses municípios, que assim, eu acho um absurdo, assim, a gente ficar uma lei 14 anos para de efetivação, você não conseguir, hoje mesmo eu recebi uma mensagem pelo meu e-mail de uns colegas de 170, eu não lembro do município no momento, mas 170 profissionais, a agente de saúde, né, o ACE e o ACS, vão ser postos para fora, desde 2001 que eles trabalham, vão ser todo posto para fora, porque não são efetivos. Quer dizer, eu marquei para eles conversar no meu WhatsApp, para a gente conversar, para a gente ver o que a gente faz, saber o município, tentar brigar, ver alguma coisa que a gente vai fazer, tentar ajudar, porque não deve ter um blog só para informar, a gente tem que cumprir, né, a gente está necessidade que a pessoa tenha, e alguma dificuldade que eles têm também no município. Às vezes, assim, nosso trabalho, às vezes, é difícil, né, que às vezes a gente não vê sua live, eu não consigo estar dizendo isso, que a gente não consegue ver sua live, companheiro, às vezes às 8 horas, porque é as horas que a gente está fazendo matéria, criando matéria, correndo atrás, às vezes a gente consegue. Eu vi sua live completa, no dia que foi o companheiro Fernando Cândido e o Eládio Careca. Eu consegui ver completa, que não tinha nada a fazer, e consegui ver. Mas as outras eu não consigo ver toda. Quem está fazendo matéria, está discutindo, está conversando com alguns companheiros dos municípios. Então, assim, era interessante formar uma equipe de jurídica, de jurídico, tudo, para ir nesse município, porque conseguir as confederações, uma federação de nacional, qualquer município que ela for, ela cumpre, ela está dentro da legislação dela, né? For Pernambuco, Brasília, Maceió, Alagoas, qualquer estado que ele for, eles estão na legislação dela. Então, ajudar esses companheiros, saber, buscar, certo? Não é só brigar em Brasília, não, porque a federação, a confederação, acho que não é só brigar em Brasília, não, tem que brigar no município. Mesmo assim, eu sei que, às vezes, a gente fala dos problemas aqui, puxa, acompanha os blogs, acompanha nas notícias nos Face, né, nas coisas que sempre eles comentam que está ruim no município, está sendo desligado por isso, por aquilo. Então, assim, é isso que eu acho que precisa, é uma equipe nacional, como eu falei, confederação ou federação, formar uma equipe e nesses municípios tentar quebrar isso. Como o salário, o nosso piso, tem muitos municípios que não recebe, né, não recebe, tem muitos municípios que é salário mínimo, tem gente município que recebe bem com salário mínimo, é complicado. Então, assim, eu acho que se deve brigar mais pelos municípios, principalmente os pequenos municípios, que as capitais, geralmente, os sindicatos são mais fortes nas capitais, mas nos municípios pequenos, geralmente, eles às vezes não tem sindicato, tem associação, às vezes o gestor é metido a bravo, no cego mesmo. Então, assim, chega uma turma nacional, vai para lá, passa uma semana lá e vai para o Ministério Público, vai ver o que é que faz para a gente a categoria, porque, infelizmente, é difícil você ver muitos companheiros de mais de 10 anos, 14 anos, que trabalham na profissão e sair sem nada, sem direito a nada, né? E uma lei nacional a favor dele, ele não conseguir usufruir dessa lei. É triste, é indignante. Infelizmente, eu fico muito triste de ver isso, certo? Às vezes eu fico pensando, eu acho que o Evandro agora vai ser advogado, se Deus quiser, ele sabe que é isso também. Você ter uma lei e não ser cumprida, assim, não ter o gestor que cumpra a lei. Às vezes, não, porque a categoria às vezes está parada. Não, às vezes a categoria vai, eles enrolam. Agora, um pouco mesmo,
um piso nacional, eles foram cobrar o piso nacional, aí o gestor vai, eu até coloquei essa matéria no blog, o gestor diz, não, eu não posso aumentar não, que Bolsonaro disse que não pode aumentar o piso não, na pandemia não, eu vou dar uma gratificação a vocês, peraí, pessoal, a lei é de 2018, peraí, vamos ver. Então, assim, eles enrolam demais, e assim, é preciso de um pessoal mais consciente, jurista, que entenda para fazer acontecer mesmo, e a gente tem que deixar ser precário. Às vezes, o meu vizinho do lado aqui, às vezes, é precário, é complicado, é difícil demais. É isso que eu fico muito triste, e aí é um desabafo mesmo que eu tenho em relação a isso. Nossa categoria é só brigar em Brasília, nossos diretores, nossos representantes nacionais só brigar em Brasília. Não, eu quero que brigue em todos os municípios. Não é todos, que eu sei que não vai conseguir, não vai ter perna para isso, mas que alguém escute a voz do que precisa, certo? Uma boa noite especial a todos, eu agradeço pelo convite, Ailson, de coração, foi um prazer muito grande lhe conhecer pessoalmente, que eu disse a você, certo? Tenho muita lembrança, você me atendeu muito bem em São Paulo, foi a primeira vez que eu vim em São Paulo e você me atendeu muito bem, muito educado, e isso eu quero dizer a você, muito obrigado por tudo, né? Eu tenho eu fico até emocionado conhecer o irmão, o companheiro Evandro pessoalmente, meu irmão. Eu acho que você é novo, né? Como eu estava falando aí no início, acho que você não estava vendo ainda. Eu já tô terminando a carreira, como se diz. Eu já fui muito a Brasília, já briguei muito. Comecei em 2009, né? Já a gente vai parando. Agora eu acredito que você deve começar a sua luta a partir de agora, companheiro. Assim, como eu falei aqui no início, você também não estava, eu falei do nosso blog do Eliseu, o nosso blog do Aço Priscila, não sei se você conheceu, o nosso blog é Roberto, então, assim, eles foram saindo, foram coisando, assim, às vezes a gente perde o contato, tudo assim, eu sei que tem necessidade familiar, tem necessidade de estudo, tem outras necessidades que a categoria da gente obriga a gente a fazer, mas você está começando, meu irmão, eu quero que você seja um representante nacional mesmo para a gente aí, seguro, com você também, admiro muito você, seu trabalho, como o nosso companheiro também lá de Rio Grande do Norte, Cor Marisa, eu também admiro muito o trabalho dele, conheço ele pessoalmente, sempre ele me chama lá, a gente vai lá, conversa, certo, em tudo, então, assim, eu acho que você é muito forte, companheiro, você é muito forte na luta, e você é muito bom de lei, isso é fundamental, que ele precisa ler, que não você falou, é difícil a categoria querer saber de lei, quando você fala em lei, a categoria não quer saber, mas sem lei, nosso município não funciona, e sem cobrança, principalmente. Boa noite a todos. Obrigado, meu amigo Bill Acesse, de Paulista, Pernambuco. A pergunta que eu tinha feito para o Bill é você abordar aí qualquer assunto que você queira abordar que eu não mencionei, e no final complementar com as considerações finais, tá bom? Bom, primeiro, eu concordo em parte com o que Bill disse sobre a questão das confederações, de ter que ir e atuar nas lutas do município. Eu acho que a gente tem que abraçar as nossas lutas. Eu acho que tanto eu coloco a FENACE, a CONAX, né, na luta nacional, fez o seu trabalho, né, construiu uma lei federal uníssona, e o nosso papel como sindicatos, eu não sou sindicato, mas o papel dos sindicatos e associações locais é fazer com que a lei seja válida. Muito bem. Nosso papel, o papel deles foram feitos. Eu acho muito pesado a gente ainda querer atribuir essa responsabilidade às confederações e às federações, até porque, se a gente pegar a legislação, o papel deles não é bem esse, o papel deles é organizar. E aí eu coloco a questão da base. Será que a base de sindicatos e associações estão dando subsídios, e eu digo subsídios financeiros, para que as federações e confederações consigam ter esse acesso a todo o Brasil? Porque é tudo muito caro, né? Se nós que vamos a Brasília, a gente sabe a dificuldade para a gente que é ir a Brasília. Ou é pegar ônibus, passar por ser assaltado, né? Dormir todo mundo perto lá no Senado, então arrumar um quartinho de alguém. Então, é tudo muito caro. Eu tenho uma queixa, uma mágoa muito grande aqui em Salvador. Nós estamos há 6 anos sem reajuste e sequer reposição inflacionária. O salário base do agente de saúde aqui em Salvador é de R$ 746, aquele que ingressar hoje no município.
E a gente tem uma fala muito triste do antigo secretário de saúde, não é desse agora, mas do anterior, o José Antônio Carlos Rodrigues, que pelo município de Salvador, Salvador seria o último município a pagar o piso. E aí nós ingressamos com uma ação judicial, a gente entrou na justiça, está uma batalha ferrenha, está no STF a decisão final para a resolução do piso salarial, e até lá, avanço zero para a nossa categoria, não somente para a nossa categoria, para todos os servidores municipais. O prefeito ACM Neto, do Partido Democratas, ele é um inimigo dos agentes de saúde. Eu lembro quando a gente ia para Brasília para requerer a assinatura dele para os nossos projetos, ele se escondia no gabinete para não assinar. Até que um dia a gente fez uma pegadinha, a gente se escondeu no gabinete da frente. Quando ele saiu, a gente cercou ele para ele assinar. Ele se recusou a assinar esse documento. Então, ele já era um cara totalmente contrário à questão dos agentes. Ele achava que a nossa profissão, ele acha até hoje que a nossa profissão não deveria ser por servidores estatutários ou por concursados, mas sim pelo velho metodologia de terceirização, que a gente sabe que para os políticos eram muito bons, porque nessa época de eleição, que vaga melhor tinha para dar do que agente de saúde? A verba era federal, não saía a verba municipal, então praticamente eles contratavam os agentes com dinheiro que não era nem do bolso deles. Então a minha mágoa que eu tenho é que foi, nessa última gestão do prefeito ACM Neto, de reajuste zero a roxo salarial, aumento no pagamento na reforma previdenciária e zero para todo mundo, entendeu? Então, assim, essa é uma mágoa que eu tenho grande que os agentes têm dessa gestão municipal. E isso é claro que muitos amargam ao longo do tempo. E só perdas e perdas. Então, o que a gente tenta nessa nova mobilização é que venha uma outra gestão. A gente está contando os minutos para o fim do governo dele. Quando falaram para a gente que poderia adiar as eleições junto das eleições presidenciais, teve agente de saúde que chorou, porque ficou com medo de ter que enfrentar mais 2 anos com esse governo do Demo, né? Bem a cara do partido do Demo. Não o partido, porque já tem o prefeito de Camaçari, é do Democratas, e pagou tudo aquilo que foi prometido aos agentes. E, ao mesmo tempo, o prefeito de Salvador, que é do mesmo partido, não fez isso. O nosso ministro da Saúde, que foi o ministro Mandetta, né, foi o deputado federal que encapou a briga pelo reajuste do piso, foi do Democratas, e o nosso prefeito aqui não segue esse exemplo. Então, a gente está, infelizmente, aqui nessa mágoa, né, nessa perca de 5 anos terríveis, e que a gente espera que o STF ele dê a resposta final, pague o nosso piso salarial e pague o nosso retroativo do piso, que ele deve desde 2014. Então, isso é o que a gente acredita. A gente também apoia que as federações e as confederações apoiem as lutas dos municípios, mas de outra forma, orientando, informando, trazendo esse bate-papo, aproveitando esse meio virtual. Eu acho que a Conax ela teve uma perda muito grande, uma perda terrível com a saída da doutora Elane do seu corpo jurídico. Doutora Elane, que foi praticamente a mão que criou a Lei 11.350, que trouxe a EC 51 e que trouxe todo esse arcabouço jurídico, lamentavelmente não faz parte mais dos quadros da Conax, mas a gente tem que trazer, tem que deixar a doutora Elane no meio desse jogo, porque é uma peça importante, é um momento que os times não podem se desfazer. A gente está num momento total de perdas de direitos, a gente não pode esquecer o que Paulo Guedes falou naquela fatídica reunião ministerial em abril, que foi colocar uma granada no bolso dos servidores e nos tratando como inimigos. Então, é um momento que a gente tem que ter de resiliência e união que a gente nunca teve. Está tendo aí a pressão para uma reforma administrativa, né, do governo federal, no qual vai se refletir para os estados e municípios, querendo acabar com a estabilidade do servidor público. E a gente não pode se esquecer que nós somos alvo constante de gestores.
toda vez que é o Bio que senta com gestões, Jailson e a gente, toda vez o pessoal reclama que os agentes de saúde têm tudo, porque tudo que a gente consegue é por cima. Se a gente tem um piso salarial, porque a gente brigou em Brasília. E aí a gente tem essa, diria, inveja, né? Ou insatisfação das outras categorias profissionais no serviço público, que não conseguem os mesmos avanços do que a gente. Eu dou um exemplo que se a Prefeitura de Salvador pagar hoje o piso salarial, a gente está ganhando igual o enfermeiro do PSF. Isso a gente colocando em conjunto os avanços do plano de cargos. Então, para muitos servidores públicos, isso é um tapa na cara deles, porque eles acreditam que a gente não merece. Eles acreditam que a gente tem muita regalia. Esse é o fato. Eu não estou aqui pregando a segregação de servidores, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que é isso que acontece na prática. Uma vez, eu conversando com um dos secretários de saúde aqui do município de Salvador, ele falou assim, olha, Ivandro, eu não pago piso aos agentes de saúde aqui, porque se eu pagar o piso hoje para vocês, amanhã tem greve do médico, técnico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, porque vocês tiveram piso. Então, eu prefiro aguentar 6 meses de greve de vocês do que 1 mês, ou do que 10 dias de greve de médico, do que 5 dias de greve de enfermeiro, porque o nosso trabalho é um trabalho de prevenção. Então, ele é um trabalho que, por mais que a gente atue e seja importante, os seus reflexos são ao longo do tempo. Então, se os agentes de endemias fizerem greve hoje, os impactos dessa greve vão vir daqui a 20 a 40 dias, que pode vir um surto de uma arbovirose. Então, isso acaba tirando da memória da população que isso foi decorrido da nossa greve, diferente de um médico, que se ele parar hoje, a pessoa está sentindo dor hoje, ele quer o atendimento hoje. Então, esses outros profissionais, se não for enfermeiro, não vai ter o curativo, ele quer ter o curativo agora. Então, esses profissionais têm a vantagem do imediatismo. Então, a pessoa quer o atendimento agora, vai ter que ter. O nosso não. Se o agente comunitário não for na comunidade, ao longo do tempo, essa comunidade vai ser desassistida. E as pessoas não vão assimilar que é pela falta de profissional, pela greve que ele fez ou pela greve, pela paralisação que a gente fez. Então, a gente tem essa desvantagem. Já como considerações finais, eu quero, primeiro, ter o prazer de conhecer Bio, né, que foi uma das pessoas aí que me fez criar o meu blog. Tive o prazer de conhecer a Patrícia Miranda pessoalmente quando eu fui em Minas Gerais. Eu digo, gente, que não é fácil ter um blog. A galera acha que a gente tem um blog, que a gente ganha dinheiro. Blog não dá dinheiro. Então, eu já digo para vocês, Bio está de prova, eu estou de prova, que blog não dá dinheiro. O meu blog hoje, eu digo para vocês que é a minha cachaça, né? É onde eu aprimoro meus estudos, é onde eu coloco para fora boa parte das minhas frustrações, principalmente profissionais aqui em Salvador, quando eu denuncio, quando eu bato num gestor, algum mal feito que ele está vendo. Eu fico muito feliz com o feedback que a categoria traz quando fala, Ivandro, eu resolvi o problema no meu município graças a uma matéria que você colocou no seu blog. Eu acho que isso não tem preço, né? Que agora eu estou mudando um pouco de plataforma, indo para o YouTube. E não tem preço quando você vê que o colega resolveu o seu problema graças a uma ajuda sua, né? E, claro, que o meu blog hoje me ajuda muito na minha futura profissão, que eu quero ser advogado e eu quero me especializar na nossa categoria. Então, hoje, o meu blog é uma válvula de escape, né? Que eu coloco minhas experiências dos meus estudos, que eu compartilho experiências profissionais, que como diretor de uma entidade de associação que representa a categoria, eu pego boas ideias de locais diferentes e tento aplicá-las na nossa realidade. E, hoje em dia, eu fico muito feliz que o meu blog começou de uma forma despretensiosa, tem mais de 7 milhões de acessos e é muito visto.
né? O prazer, Jailson, te conhecer também, da sua luta, que não é fácil. Eu já tive aí em São Paulo algumas vezes, né? E a galera aí é um tom aí altamente privatista, né? Que é uma coisa totalmente contrária às políticas do SUS. Eu acho que pelo Nordeste, a gente ter vamos dizer, essa miséria tão de perto, as dificuldades sociais, a gente acaba tendo um olhar social maior para essas coisas. Então, certas coisas passam a ter mais importâncias, que em São Paulo, às vezes, não tem, por ser a capital financeira. Então, para um gestor, não é legal ter um agente comunitário, servidor estatutário, porque para eles é uma pessoa que pode dar muita dor de cabeça na hora de brigar pelos seus direitos. Então, é mais fácil você ter um lá contratado por OS, porque é aquele agente que é amigo, que foi indicado de um vereador, que é indicado de deputado, que é um amigo de um prefeito. E, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que começar a quebrar. Aí, já eu coloco até como sugestão, comece a questionar todos esses contratos precários na justiça. Começa a brigar por aplicar 11.350. A gente não pode esquecer, o Líbio, na sua matéria, os colegas que foram efetivados pela Emenda Constitucional 51, 2006. Nós estamos em 2020, mas eles conseguiram e quebraram paradigmas. E paradigmas se quebram dessa forma, aos poucos, e daquela forma da água, né? Se a gente não pode perfurar, a gente contorna. Então, eu quero parabenizar, Jailson, pelo seu canal. Eu torço para que você seja uma voz representativa lá em São Paulo. Eu torço muito para que a minha candidata em Camaçari, Ionara Barreto, conquiste esse pleito, porque é uma mulher guerreira, é uma mulher que merece, né? Brigou muito, passou muita fome, muita humilhação para que os agentes tivessem os ganhos que tem hoje. E a minha torcida em Salvador é pelo vereador Bruno Carianha, que ele foi o coordenador geral do sindicato, fez uma briga muito linda aqui, apesar da gestão municipal ser muito dura, não recuou, a gente mesmo assim não abaixou a cabeça perante as lutas, e eu torço também para que nossa categoria, ao longo do tempo, tenha cada vez mais representantes, não candidatos, mas representantes, e que a gente discuta a política, não a eleição. Que a gente discutir na política, a gente acaba tendo maturidade para se discutir nomes para eleições e assim a gente conseguindo conquistar vagas no legislativo. Porque se a gente tem tanto advogado, tantos pecuaristas, tantos empresários, por que a nossa categoria, que tem 300 mil agentes de saúde no Brasil todo, não tem um deputado federal, tem pouquíssimos deputados federais e pouquíssimos vereadores espalhados pelo nosso Brasil? Então, isso mostra que falta muito da nossa categoria se politizar. Eu quero desejar a todos uma boa noite, né? Eu quero me desculpar novamente pelo meu atraso, mas você sabe como é, a gente que está nessa luta, nessa labuta diária com a categoria, a gente tem hora para sair de casa, mas nunca tem hora para chegar. E é isso que eu queria compartilhar e espero ter acrescentado no nosso debate. Meus amigos, uma aula magna aí que vocês me deram na noite de hoje. Fico muito honrado. Falei no começo aí, você estava ainda arrumando, que o Bio também foi uma fonte de informações para mim, né? Eu buscava informações lá no blog do ACS News. E é tanto que a gente conseguiu trazer ele aqui para um evento aqui em São Paulo. E é isso, meus amigos. Eu agradeço muito. Agradeço a quem nos acompanhou. Quero aqui dar boa noite aos colegas que nos acompanharam também, né, os internautas. Não posso deixar de falar aqui dos colegas que estão aqui com a gente. Alexandre Albuquerque, o Nélia Alves, a família Márcia, Edenir, que conversou com a gente, Fernando Moreira, Márcia Miranda, essa é minha esposa, também mandei fazer a segunda carteirinha para ela de telespectadora, fiel, um beijo para você, meu amor.
Januse Alves, já falei Fernando, Ana Oliveira, Viviane Lima, minha irmã de Pernambuco, boa noite, Rafael, tem mais aqui, tem o ninguém, Bonzinha lá de Rio Grande do Norte, Sônia Ramos, Tâmia Dini, para vocês. Meus amigos, acho que é isso. Parabéns aí para vocês, sucesso aí. Continue aí com os blogs, comunicando verdade. Eu só fazer uma consideração aqui. O Ivando falou algo muito importante, e o Bill, que são as fake news hoje, também no meio da categoria. Eu também fico muito triste, Ivando e Bill, quando alguém posta uma meia-verdade, né? Ou uma verdade incompleta, vamos dizer assim. E aí a interpretação, infelizmente, ela acaba sendo tendenciosa. Você posta da forma que você posta, é como se aquilo fosse um direito certo e líquido. E não é assim. A gente sabe que direito certo e líquido é o que está na legislação. Mas na legislação que o legislador quis dar, né? Não é o que está lá mencionado, ou é possível, enfim. Então, acho que vocês, o Ivando e Bill, e os demais blogueiros Brasil afora, o Bira, que também convidei, mas por problema de saúde na família não pôde estar aqui com a gente, mas pode estar em outro momento, e os colegas também que vocês conhecerem, pode indicar para mim que será uma honra trazê-los aqui. A gente tem que realmente formar esse grupo de blogueiros da verdade, porque infelizmente está cheio de falsos blogueiros aí e cheio de gente publicando fake news. E o que isso traz de dor de cabeça, companheiro, para a categoria, para as lideranças, é uma coisa, você tem que desconstruir aquilo que não é verdade. É horrível, porque o trabalhador acha que você está querendo jogar contra ele, acha que você não quer dar o direito para ele, né? E não é assim. Então, vocês têm um papel fundamental, Bill, o Ivando e os demais blogueiros Brasil afora, de realmente até dialogarem mais entre vocês, e eu diria que criarem até um site, né? Eu sei que tem um custo financeiro, mas dá para até, se for o caso, pedindo vaquinha, bancar o site, né? Tem que partir para profissionalização mesmo, tem que criar um site, criar um canal, se for o caso, no YouTube, criar uma TV, uma rádio web, Ivando e Bill, porque nossos colegas carecem de informações verdadeiras, tá? E aí, quem não tiver para disseminar as informações verdadeiras, eles vão receber somente, infelizmente, aquelas que alguém passar, né? Que muitas vezes não é a melhor informação com a qualidade devida. Então, estou disposto aí a somar com vocês no que eu puder, né? De longe, mas essa tecnologia nos aproxima. Então, foi uma honra tê-los aqui essa noite. E vamos à luta, né? Que a gente não para, né? Blogueiro, trabalhador, sindicalista, é pai, é avô, é tudo. E, Bill, deixa eu só fazer uma correção na sua fala, Bill. Você não está velho coisa nenhuma. Velho, como dizia minha mãe lá em Catende, velho são as estradas. O seu conhecimento, a sua experiência, isso ninguém vai tirar de você. E você não pode ser egoísta de guardar isso para você sozinho, não. Então, você não tem nada de velho, né? Você é um jovem mais experiente do que eu e do que o Ivando, somente. É um jovem mais experiente, entendeu? Então, para com esse negócio de velhice, porque tem nada de velho, não. Enquanto a gente estiver com vida, respirando, a gente é um eterno jovem, entendeu? E você precisa muito ainda ajudar a nossa categoria a se informar bem com qualidade. Você, o Ivando e demais colegas que têm compromisso com a verdade. Uma boa noite a vocês que nos acompanharam. Ivando, Bill, boa noite. Obrigado mais uma vez a vocês, guerreiros, tá bom? E sobre a questão da lei, Ivando, você falou, a diretoria aqui do sindicato já está discutindo com o jurídico uma propositura nesse sentido, tá? O Ministério Público aqui tinha entrado com ação civil pública para questionar esse contrato e pedir a aplicação do concurso, mas ele acabou sendo rejeitado na segunda instância, porque entenderam que tem que ser na justiça civil,
e não trabalhista. E aí a diretoria do sindicato aqui está já avaliando com o corpo jurídico uma propositura aí, nesse sentido de resguardar o direito dos colegas, tá? Porque uma coisa que a diretoria aqui tem da qual está afastado, é defender, sim, que seja regulamentado o contrato via prefeitura, mas sem ter que colocar os 9 mil agentes de saúde na rua. Porque o que pedia o Ministério Público era isso, Ivandro e Bill. Era dispensa 9 mil e aplica-se concurso para contratar mais 9 mil. Ou seja, aí como disse um companheiro meu outro dia, você competir, uma pessoa que está com 50 anos, 40 como eu, inclusive, com 50, 60, que entrou há 20 anos atrás, com um rapazinho que está saindo de um cursinho, é muito desigual essa disputa. Então, Ivandro, a gente só tem que ter esse cuidado, né? A diretoria, ela tem esse cuidado de pedir, sim, a regulamentação do vínculo, mas, de preferência, protegendo esses trabalhadores e fazendo o possível para levar eles direto para os quadros. Um abraço, foi uma honra, meus amigos. A gente volta aqui numa segunda oportunidade, tá bom? Para falar mais de notícias, de comunicação. Falou, amigos. Um abraço. Boa noite, boa noite. Um abraço, companheiros.